11 horas mais 15 minutos, como prometemos, como a Marina Valente, no decorrer da primeira edição de hoje do programa Democracia no Ar. Hoje um programa super especial para você que acompanha via rádio ou via Facebook, com 2 edições, 2 programas, um colado no outro. Então já passo a voz e a mensagem à nossa companheira, guerreira, âncora, Marina Valente, é com você. Nossa, muita tarefa. Obrigada, Jonathan Neto. Obrigada a você que está aí nos acompanhando via Facebook, curtindo, compartilhando e comentando. Não deixem de comentar, afinal de contas, vocês também são comentaristas desse programa. Obrigada às rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. Programa importantíssimo agora, por isso mereceu uma edição especial. A gente vai pedir a vocês aí que ajudem compartilhando, porque eu preciso explicar para uma coisa antes da gente começar a falar aqui no programa de hoje, que é o seguinte: existe um termo que na tradução do alemão significa, no português, guerra relâmpago. A guerra relâmpago é uma tática militar que a gente pode entender no uso da comunicação quando diante de um acontecimento tem um fluxo muito grande de informação. Informação de todos os tipos, vindo de todos os lados, que deixam a gente um pouco desnorteado, meio sem chão, meio sem saber para onde vai, qual opinião formar sobre um determinado fato. Então nós achamos que, por uma responsabilidade do programa Democracia no Ar, que ele tem com os movimentos sociais, a gente precisava tentar esclarecer um pouquinho o meio de campo, fazer com que vocês tivessem acesso à informação para poder tirar as conclusões do que está acontecendo na greve dos caminhoneiros a partir de uma ótica de quem conhece as categorias que estão envolvidas nesse processo, né? Para que a gente não fique aí nem à mercê, não é, do que diz a grande imprensa, nem à mercê das fake news, nem à mercê das quantidades enormes de coisas que estão sendo enviadas via WhatsApp, via Facebook para a gente. Então nós fizemos um convite e agradecemos demais, porque foi um convite em cima da hora, mas a 3 presidentes de 3 entidades muito importantes, para que elas viessem aqui trazer um pouquinho aquilo que elas conhecem, o limite do que elas conhecem, né? De perto. Tá certo, né? E aí a gente vai trazer eles para que eles possam contar um pouquinho do que eles conhecem de cada uma das categorias, e fornecer essas informações. Nenhuma delas está envolvida diretamente no processo grevista, é importante dizer isso, tá certo? A gente vai até entender por quê, por exemplo, porque eu trouxe o Sindicato dos Caminhoneiros, mas por que o Sindicato dos Caminhoneiros não é necessariamente uma entidade ligada diretamente ao processo grevista? A gente vai conhecer para a gente, inclusive, entender quem é que está fazendo essa greve, quem é que está mobilizando ela. Então, vamos saudar aqui com muito carinho o Ardiles, que é o presidente do Sindicato dos Frentistas aqui do Ceará. Seja bem-vindo, Ardiles. Obrigado, Marina. Obrigado a oportunidade de estar aqui novamente nesse programa muito importante para os movimentos sociais e o movimento sindical de forma geral. E agradeço esse convite. É mais uma oportunidade de trazer informação para a população e para as categorias do que realmente está acontecendo nos bastidores da coisa. Ok, e também estamos recebendo o Tavares, ele está presidente licenciado, tá certo? Está em licença, nós estamos em processo eleitoral no país, mas nós trouxemos o Tavares, inclusive porque, Tavares, a última entrevista sua com essa história da greve bombou uma loucura, tá todo mundo tentando entender quem são os caminhoneiros, o que aconteceu naquela época do impeachment da Dilma, o que está acontecendo agora. Então vamos saudar aqui o Tavares, presidente licenciado do Sindicato dos Caminhoneiros do Ceará. Seja bem-vindo, Tavares. Bom dia, companheira Marisa, bom dia aos ouvintes, bom dia aos irmãos caminhoneiros e caminhoneiras de todo o país. Em primeiro lugar, eu quero dar aqui meus parabéns aos caminhoneiros autônomos da Taboleiro do Norte, que fizeram, como a gente chama, uma greve branca, uma greve limpa, onde eles conseguiram estacionar seus veículos dentro de um estacionamento apropriado para eles. Montaram a tenda do lado e montaram também a tenda na BR-116. Então, de parabéns a esses companheiros lá por esse trabalho belíssimo. É assim que se trabalha numa greve sadia, respeitosa. E a gente também está esperando o Jorge Oliveira, presidente do Sindipetro, o Sindicato dos Petroleiros, porque ele também vai falar um pouquinho para a gente como é que está essa questão aí da Petrobras, né? Que, para variar, está sempre sobre ataque.
Ainda mais agora com Pedro Parente, que a gente precisa conversar sobre essa figura, né? E o que ele anda provando, né? O que ele anda aprontando na Petrobras. Uma criatura nociva, né? Então vamos demais. ouvir aí dos petroleiros o que a gente pode fazer com essa criatura, pelo menos para ajudar a derrubar essa criatura durante esse processo. Mas vamos lá, Tavares, é importante saber disso, né? Acho até um pouco curioso, porque houve uma cobrança. Os caminhoneiros, a gente precisa dizer, eles tiveram um papel ali na derrubada da Dilma, né? A categoria dos caminhoneiros teve um papel na derrubada da Dilma, que fez com que o campo progressista e a sociedade cobrasse um pouco essa conta e constantemente anda dizendo, né? Cadê os caminhoneiros? Por que os caminhoneiros não param? A gente começou a cobrar, enquanto sociedade, essa mobilização dos caminhoneiros. E aí ela acontece. Só que quando ela acontece, é um susto, porque as pessoas não estão sabendo muito bem quem é que está lá nessas mobilizações. Tem gente, inclusive, dentro delas, defendendo intervenção militar, com camisa de Bolsonaro, enfim. E isso é assustador, né? Porque muito a gente assustador. fica sempre achando o que vem por detrás disso. Né? Da última vez a gente perdeu uma presidente progressista, então está todo mundo querendo saber o que tem por detrás dessa greve. E você falou da última vez uma coisa muito esclarecedora sobre aqueles que se mobilizaram naquele momento, que eles não eram, por exemplo, o tipo de trabalhador que vocês no Sindicato dos Caminhoneiros daqui representam, porque vocês são seletistas. Isso. E aquele pessoal que estava em mobilização não é seletista. Não, são autônomos. Eu queria entender, são apenas os autônomos, tem coisa misturada no meio, é realmente um lockout, como algumas pessoas estão alegando, são patrões. Quem é que, por exemplo, aqui no Ceará está fazendo essas mobilizações? Bom, foi muito bom essa sua pergunta, que a gente esclarece o seguinte: a greve, ela é legítima, primeiro ponto, ela é legítima, é justa, tá? Porque a questão ali não está envolvendo só o valor do óleo diesel, tem muitas outras questões mais pertinentes até por conta disso aí. Mas o que nós estamos vendo, volto a reafirmar, a greve não é nossa seletista, é dos caminhoneiros autônomos, tá? Só que esse pessoal se deixaram levar por algumas pessoas, vamos dizer assim, fascistas, porque lá estão pregando o terror, e essa não é a linha de pensamento dos caminhoneiros, dos verdadeiros caminhoneiros. São um pessoal ordeiro, tá? Agora, esse movimento veio a calhar num momento onde esse próprio motorista estava sendo marginalizado, né? A nível de sociedade. Existe muita cobrança. Cadê aqueles caminhoneiros que foram para a rua para derrubar a presidenta Dilma? Né? Então, ali, na verdade, não era verdadeiramente caminhoneiros, ali era uma orquestração comandada pelo agronegócio, patrocinada pelo agronegócio, para desestabilizar a política brasileira, desestabilizar o governo, e levou o caos que nós estamos vivendo hoje. Essa conta não somos nós, consumidores, que devemos pagar. Não é nossos irmãos caminhoneiros que devem pagar essa conta, e sim quem a provocou, como esse famigerado parente que está aí comandando a Petrobras. Isso é um câncer dentro da Petrobras, que os petroleiros têm que combater esse câncer pela raiz. Porque vamos ver o seguinte, do ponto de vista do valor do óleo diesel, em 2014 o óleo diesel custava R$2,90, R$2,88, nessa faixa. A gasolina era R$2,90, R$2,70, aonde um barril de petróleo ultrapassava $100. Na época, ultrapassava $100, chegou a perto de $120 o barril no comércio exterior. E essa gasolina não aumentava. Então usaram os caminhoneiros autônomos, o agronegócio, para se beneficiar deles próprios, para fazer essa massa de manobra e conseguir derrubar a presidenta e tornar esse caos que está no país hoje, né? Então, hoje, pra você ter uma ideia, hoje o combustível, aqui em Fortaleza, a gasolina está em média R$4,70, né? Até uns dias atrás, o barril de petróleo era $57, na última cotação que eu tive aí, está R$79,80 o valor do barril de petróleo internacional, e a gasolina R$4,90. Cadê, parente? Tu tem cara de pau para explicar? Hein, parente? Cadê a tua cara de pau? Já passou peroba? Para explicar isso aí? Que é um absurdo.
A gente. Aí o povo, mas o povo tem que tomar ciência dessas condições. Não foram para não derrubar uma presidenta para moralizar a coisa? E aí? Aí veio a reforma trabalhista, ferrou com o trabalhador, com todos nós trabalhadores, né? Inclusive o caminhoneiro. Porque o caminhoneiro está lá brigando pelo direito que é dele legítimo, porque 50% a 55% do valor do frete vai no óleo diesel. E esse óleo diesel afeta toda a cadeia nacional. Tavares, deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiro dizendo que o Biro Nonato de Souza tá dando fora Temer aqui pra gente, e a Maria do Socorro deu um likezinho pra gente. Dá um likezinho bacana. O Nonato é do Frentista de Campinas, é isso? Olha aí. E saudar aqui também o Jorge Oliveira do Sindicatos Petroleiros, que acaba já de chegar aqui no nosso estúdio. Seja bem-vindo, companheiro. Obrigado aí A gente estava também na luta aí, né? Dando apoio aí aos caminhoneiros, né? Na luta deles. E eu peço desculpa por ter chegado um pouco atrasado, mas foi tranquilo. Porque a gente não para realmente mesmo, não, né? Então a gente isso mesmo, muita luta. E eu queria saber de você, Tavares, entender o que é isso, o que é um caminhoneiro autônomo. Porque a imagem porque tem o seu caminhão, é patrão. Mas eu acho que é um espectro maior de coisas, né? Você tem o cara que praticamente, às vezes, paga para trabalhar, porque é dono do seu caminhãozinho, e tem um cara que tem vários funcionários, né? Então eu queria que você explicasse para as pessoas o que seria um caminhoneiro autônomo, né? E qual a diferença dele para um caminhoneiro seletista, e também se existem empresários maiores, de maior porte, envolvidos no processo de greve. Essa pergunta é uma pergunta pertinente pelo seguinte: existem novas resoluções que antes, até quem possuía 5 veículos era considerado motoristas autônomos. Mas o verdadeiro motorista autônomo é aquele coitado que trabalhou 20, 30 anos e que não existe financiamento para esse grupo de trabalhadores do transporte de carga para adquirir um veículo novo. Então ele compra um caminhãozinho velho para tentar sobreviver. Então esse é o verdadeiro motorista autônomo. E são esses coitados que estão servindo de boi de piranha na mão desses fascistas que estão lá no meio da rua. Esses coitados, eles carregam o caminhão por um frete mínimo, e quando chega na transportadora, muitas das vezes fica 4, 5, 10 dias esperando para descarregar e sem ser remunerado por aquilo. Então faz daquele caminhoneiro um depósito ambulante, tá? Então esse é o caminhoneiro autônomo. Aquele frotista já é diferente, é o pequeno empresário, é o médio empresário, e é diferente, tem uma condição diferenciada. Esse consegue seus financiamentos, consegue sobreviver precariamente. Hoje quem tem frota de 5 caminhões para baixo consegue manter os carrinhos deles precariamente, que nem a manutenção preventiva eles têm condições de fazer. Só quando quebra mesmo o carro que ele vai arrumar. Do contrário, o frete não remunera ele para isso, né? Então a greve, volto a frisar, a greve dos irmãos caminhoneiros, ela é legítima. A diferença do nosso seletista para o caminhoneiro autônomo é que o seletista é aquele que é empregado da transportadora, aquele que é contratado para dirigir o veículo da transportadora. Então esse é o seletista, tá? E o autônomo é aquele que é o proprietário do veículo, mas na verdade quem comanda são as empresas, porque ele presta serviço para uma transportadora A ou B, então são eles que vão dizer as diretrizes que o caminhoneiro tem que seguir. E se ele não seguir aquelas diretrizes da empresa, ele não consegue a carga. Essa que é a verdade. Além de estar um frete muito baixo, muito irrisório, tem a questão dos pedágios, que isso é um outro roubo, porque o pedágio no Brasil, ele é dolarizado. E o caminhoneiro não tem um frete dolarizado, mas o pedágio é. E ainda por cima, aquele caminhoneiro que trafega com o seu veículo vazio, com o eixo levantado, que é para economizar o pneu, tem pneu hoje que ultrapassa R$ 2.200, pessoal. Então, quem tem um caminhão que tem 18 pneus a R$ 2.200, faz as contas, né? Então é um absurdo. E o frete, volto a repetir, precisa ser reajustado. Então o que está em jogo hoje, que é a redução do valor do óleo diesel, de todos os combustíveis, redução da carga horária do trabalhador, né? A garantia do frete mínimo, do valor do frete mínimo, porque não adianta esse famoso frete retorno, isso é outro crime que acontece na classe trabalhadora do transporte. Por quê? O camarada vem de São Paulo para cá, vamos supor, um frete de R$ 10.000 para ele vir de São Paulo para cá.
Então ele vai ter a despesa de óleo diesel, de alimentação, de pedágio, de despesa do veículo, de apreciação do veículo. Quando ele chega aqui na nossa capital de Fortaleza, que ele descarrega, para ele retornar para São Paulo novamente, ele só consegue uma carga no máximo por R$ 4.500. Onde a despesa dele continua sendo a mesma. Então esses R$ 4.500 não dá para ele pagar o óleo, os pedágios e a alimentação dele para voltar para São Paulo. Quer dizer, ele está usando o caminhão para transportar carona de transportadora. Dar carona carga de transportador. Então, tem como o governo fazer o ajuste do frete mínimo? Tem, claro que tem. Eu tenho um estudo que mostra o seguinte: se o governo garantir o frete mínimo e fizer uma equiparação dos valores, aumenta a arrecadação do Estado, porque ele vai regulamentar o transporte. Mas não posso tabelar o frete. Você não pode tabelar o frete, você pode dar um regulamento mínimo. Ele não faz isso com a agricultura? Ele não faz isso com o petróleo? Cadê os preços que são controlados pelo governo? São os maiores que sobem, que é água, luz, telefone, gás. Hoje o pobre está morrendo queimado porque voltou a cozinhar na lenha e no carvão, quando não no álcool, dentro de casa. Aí incendia a casa, morre ele e os filhos, os buguelos, tudo queimado lá. Por conta do sanguessuga que está lá no poder. Será que aquele incêndio lá em São Paulo não foi isso? Quem sabe se aquilo não foi provocado por conta disso? Verdade. Tá certo? Vamos aqui agora ouvir também um pouquinho do Ardiles, né? do Porque aconteceu uma corrida para os postos de gasolina. As pessoas foram incentivadas a essa corrida aos supermercados e aos postos de gasolina. Inclusive aqui em Fortaleza já tem alguns postos com gasolina em falta e outros com preço absurdo. Ardiles, às vezes eu fico pensando o que realmente é efeito da greve e o que não é efeito do interesse do patrão na história, entendeu? Me parece que alguns postos saíram aumentando mais pelo fluxo do que foi incentivado de correria, então pensando dentro da lógica de mercado mesmo, de inflacionar para lucrar mais, do que necessariamente uma falta de gasolina. E a falta de gasolina acabou vindo depois, diante desse sufoco que foi dito, né, de que ia faltar tudo, as pessoas correram, teve uma corrida. Então eu queria saber como é que está a situação dos postos de gasolina aqui no Ceará, né, e se... como é que está um pouco essa visão da sua categoria diante desse processo que é desencadeado a partir da greve dos caminhoneiros? Bom dia a todos. A categoria dos frentistas vem enfrentando esse ano de 2018 uma campanha salarial muito dura. Então, até por conta dessa campanha salarial, ela veio com muito bons olhos a greve dos caminhoneiros, porque isso é uma realidade do nosso país, o combustível caro demais. Infelizmente, os donos de postos, porque eu não chamo dono de posto de empresário, existem alguns empresários no setor de postos, mas os demais são donos de postos, são irresponsáveis, que não têm responsabilidade social alguma com o país. Se aproveitam desse momento onde nós vimos aí na mídia colocando gasolina a R$10 o litro, 9,88. Esses são os loucos. Mas os tidos como espertos, que eu chamo de aproveitadores, fizeram diferente. Aumentaram 10, 15, 20 centavos no litro do combustível, que aí não chama muito a atenção, mas aumenta os lucros dele. E é bom lembrar que essa categoria está em campanha salarial e até agora não fechou sua convenção coletiva, data base em janeiro, porque esses mesmos donos de postos que fazem isso com a população estão querendo retirar os direitos dos trabalhadores, direitos já conquistados, como vale-refeição e cesta básica. Então, esse país precisa mudar, Marina. Esse país precisa incorporar no brasileiro um termo que chama responsabilidade social, responsabilidade com esse país. E não se tem isso. Todos os setores. É claro que existem suas exceções, que nós temos bons empresários no Brasil, nós temos bons empresários no setor de combustível, mas são a minoria. Esse problema enfrentado pelos caminhoneiros, com o alto custo do diesel, que afeta toda a cadeia, aumenta o preço do frete, consequentemente aumenta o preço dos produtos, afeta toda a nação. Isso se dá porque nós temos aí uma verdadeira caixa preta nas distribuidoras de combustíveis.
você tem distribuidoras de combustíveis que vêm para o nosso país, como Raízen, Shell, Ipiranga, para ganhar dinheiro aqui. Porque elas não conseguem ganhar o volume de dinheiro que elas ganham aqui no país delas. Porque lá existe uma regulamentação. Esse setor não tem regulamentação. Aqui no nosso país é proibido que as distribuidoras operem o posto. Ela não pode operar posto de combustível. Mas na prática isso ocorre. Ela coloca um terceiro para operar o posto. E isso é prejudicial. Por quê? Porque isso acaba com aquele dono de posto, aquele posto de família que tinha muito antigamente e que hoje a gente vê cada vez menos. Acaba aquele negócio de família, aquele negócio que respeitava o consumidor. Acaba, vai monopolizando a coisa. Há pouco tempo atrás, o presidente em exercício, o golpista Temer, falou sobre a cartelização desse setor. Ele é o presidente, ele pode falar sobre isso, pode pedir investigações. Nós não podemos falar, porque senão nós sofremos processo, etc. Mas será que não existe mesmo? Eu não digo questão do posto de combustível em si, não. Mas é lá nas distribuidoras também. Isso vem de cima para baixo. E alinhamento de preço, que é o que os donos de postos fazem, não estou dizendo que isso está ocorrendo aqui, mas a gente vê isso e estranha, porque todos os preços da capital são mais ou menos parecidos. Em outros estados você vê preços diferentes por bairros. Aqui na capital, em Fortaleza, você não vê isso. Os preços é tudo alinhado. Entendeu? Vem o sindicato patronal e diz que a categoria patronal ainda não aprendeu a lidar com essa nova fórmula de reajuste de preços que a Petrobras está colocando. Sério? Dono de posto não aprendeu a lidar com isso ainda. Pelo amor de Deus, né? É zombar da inteligência do consumidor, é zombar da inteligência da população, né? Já está aí há quase um ano essa mudança. Não deu tempo de aprender? O que tem é falta de responsabilidade social. E aí nós temos um grande problema também com a corrupção que houve dentro da Petrobras, que é cabide de emprego de político, né? O prejuízo que essa sofreu, e os petroleiros estão aqui vendo isso de dentro lá também, o prejuízo que essa sofreu já foi pago mais da metade. Por quê? Conta para o povo pagar. Esses reajustes do combustível nada mais é que uma forma de pagar o prejuízo que os políticos fizeram. Esse país, dizer para a gente, para o nosso setor, o companheiro do petroleiro aqui faz a extração lá do óleo bruto, nós não temos refinaria suficiente para refinar o nosso produto. Nós somos autossuficientes na extração, mas não somos autossuficientes no refino. Nós temos que vender a matéria bruta para fora, doar. Bem dito, Tavares. Nós fazemos a doação para esses países, porque compram aqui a preço de banana, e aí para depois comprar o produto final, a gasolina, o diesel, a preços elevados. Por quê? Porque nós não temos competência para ter refinarias aqui, ou essa política que aí está, essa política desses governos do Temer, não tiveram capacidade de fazer refinarias. Mas a primeira coisa que eles pensam não é refinar, não é produzir barato no país, é privatizar. Não, temos que privatizar o pré-sal. Vamos trazer aqui todas essas empresas internacionais para explorar o nosso petróleo aqui, para dizer quanto é que nós vamos pagar pelo nosso combustível, e aí vai ficando cada vez pior a situação do nosso povo. O Paulo Verlaine está dizendo fora Temer, fora Bolsonaro, fora golpistas. A Maria do Socorro está dizendo: vi agora no Brasil 247 caminhoneiros liberando o caminhão da escola. É justo uma coisa dessa? O Raimundo Silva está dizendo Esdras e Marina, show! E o Márcio J. Marques está dizendo: a Petrobras já está operando como se fosse uma empresa privada, buscando maximizar o lucro dos rentistas em detrimento de um plano estratégico para desenvolver o país. E aí me leva a essa grande questão, companheiro Jorge Oliveira, porque muita gente está alegando de que
dentre as coisas que podem ter no fundo dessa greve, é a questão de uma privatização da Petrobras, né? E falando, inclusive, já houve várias denúncias de que as refinarias estão funcionando abaixo da capacidade por uma política do governo, né? E por um dedo de uma figura chamada Pedro Parente, né? Que acho que talvez a melhor coisa dessa greve que a gente possa fazer para aproveitar é pedir para que ele caia fora. Porque ele está ali para privatizar a Petrobras. Nós não podemos permitir a privatização da Petrobras. A Petrobras é nossa, nós lutamos muito por ela, é setor estratégico, não pode acontecer de forma alguma. Então, eu queria saber dos petroleiros como é que está essa peleja aí de vocês com essa questão do petróleo e da Petrobras. Pois é, para você ver, Pedro Parente, ele caiu de paraquedas dentro da Petrobras, né? E não é à toa, não. Né? Pedro Parente, ele veio exatamente para fazer isso que você disse. Só que ele já está privatizando a Petrobras. As pessoas pensam que, eu estou vendendo ativo. Vender ativo e privatizar, pessoal, é a mesma coisa. A privatização já está em curso, certo? Não se iludam com isso. A Petrobras está sendo privatizada. A última dele agora, porque assim, a Petrobras, ela é uma empresa que ela foi fabricada, ela foi feita pelo povo brasileiro, daquela campanha Petróleo é Nosso, há muitos anos atrás, com a função, era abastecer o país de derivados, né? E essa é a missão da Petrobras. A Petrobras é uma empresa pública e que é pública é do povo. A Petrobras não é do Pedro Parente, né? A Petrobras, ela é uma empresa estratégica mesmo para qualquer país, uma empresa de petróleo. Inclusive o nosso saudosista presidente Gabriel, ele dizia o seguinte: tem duas empresas altamente importantes no país e altamente lucrativa. A primeira é uma empresa de petróleo bem administrada, certo? É a melhor coisa que tem no mundo. E a segunda seria uma empresa mal administrada. Mesmo assim, é um grande negócio. Então, uma empresa como a Petrobras, e como qualquer outra empresa, inclusive as empresas estrangeiras estatais de petróleo estão cobrando a Petrobras. Para você ver como as coisas, a Petrobras ou qualquer outra empresa, ela é estratégica para qualquer país. Então, está sendo privatizada já. E desde 1997, o petróleo foi quebrado pelo monopólio, pelo senhor Fernando Henrique Cardoso, né? Desde 97. Isso com aquela ilusão de dizer que as petroleiras viriam ao Brasil para fazer investimentos e que iria aumentar, né, a concorrência com a Petrobras e até hoje ninguém viu nada. Tudo que está acontecendo aqui é exatamente o quê? Vendendo a nossa empresa, né, a preço de 10% do valor real. Né? Enquanto todas as empresas hoje do mercado de petróleo estão comprando tudo, a Petrobras está vendendo tudo. Então é totalmente ao inverso, né? É o inverso do que está acontecendo no mundo. As petroleiras estão comprando os ativos e a Petrobras vendendo o ativo. Então a gente sabe que essa é a ideia do Pedro Parente. Ele já deu prejuízo à empresa na época do apagão do Fernando Henrique. Ele deu prejuízos imensos, inclusive está sendo, aí tem processo em cima dele pelos prejuízos que ele já deu. Fora os que ele já deu agora, o último golpe que ele deu em dezembro, ele mudou o estatuto da Petrobras, que agora de 3 em 3 meses ele faz simplesmente doando agora os rendimentos aos acionistas a cada 3 meses. Ou seja, antigamente você passava um ano, né, fazia o balanço, deu lucro, não deu lucro, aí você fazia a distribuição de renda. Agora não, a cada 3 meses o camarada agora vai receber dinheiro para poder comprar a empresa. A ideia é essa dele, entendeu? E ele hoje está mandando mais que o presidente da República, né? Ele chega lá e diz, vai ser dessa forma, a Petrobras vai alinhar o preço de petróleo, de gasolina, de gás, de tudo, aos níveis internacionais, e se o governo, ele botou isso no estatuto, se o governo for mexer nisso, o governo vai pagar a Petrobras o que for retirado. E é isso que ele fez. Por quê? Porque ele está vendendo a empresa para o estrangeiro e o estrangeiro precisa de uma lei que force ele a ganhar dinheiro. A Petrobras está sendo privatizada e não é à toa. Antes que passe, queria só chamar a atenção que fez agora na negociação do trabalhador, do brasileiro. Ele fez agora isso na negociação com os caminhoneiros. O Brasil vai ter que devolver para a Petrobras em torno de 4 bilhões e meio por aí, chegando perto dos 5 bilhões por conta dessa mexida do estatuto aí.
Exatamente. Ele fez outras, assim, tem mais coisas arrupilantes que ele fez aí nesse meio. Mas assim, a gente entende que esse camarada não tem condições de gerir a Petrobras, porque ele só vê Petrobras como uma empresa que dá lucro. Petrobras não tem necessidade nenhuma. Passou 13 anos no período, exatamente como? O petróleo estava a 120, o que a Petrobras fazia? Ele tinha muito lucro no EIP, que é a exploração e produção, e tinha prejuízo mesmo no refino. Mas como é uma empresa só, uma empresa interligada, e ela tem uma função social, ela não é uma empresa para você só ter lucro. Para que a Petrobras vai ter tanto lucro? 70%, pessoal, dos dividendos da Petrobras já é estrangeiro. Ou seja, se a Petrobras tivesse 100 bilhões de lucro, esse dinheiro ia para onde? Para fora. E aí é por isso que houve o golpe. Por quê? Porque esse dinheiro que ficava no Brasil, ele fazia o quê? Ganhava muito dinheiro no EIP e perdia um pouco no refino. Quando eu somava prejuízo e lucro, eu tinha um lucro pequeno. Mas esse dinheiro fica no Brasil. E é isso que a Petrobras tem que fazer. A Petrobras é uma empresa pública, é do povo brasileiro, não é do parente, não é de alguns acionistas. Então, ela tem que voltar ao antigo, né? Ao antigo regime de pensamento e de realmente prioridade para o país. Petrobras só tem. O petróleo no mundo é o que é o bem mais consumido e cobiçado por todos. Não é à toa que tem várias guerras no mundo atrás do petróleo. Petróleo é o que se mais vende no mundo. Petróleo e seus derivados. Segundo, pessoal, é armas. Só perde para armas depois de segundo. E terceiro é madeira, que também todo canto quer madeira também, né? Não é à toa que nossa Amazônia está sendo devastada. Então, assim, petróleo é essencial para qualquer país. São mais de 3 mil produtos. Todo mundo quer petróleo, pessoal. Então, assim, não sei se foi sorte nossa ou foi azar, a gente tem descoberto a maior descoberta de petróleo do mundo com um custo que hoje chega a 7 a 8 dólares assim, a produção do pré-sal. Esse ano está entrando mais 5 plataformas do pré-sal, que foi um investimento feito anteriormente, que fez endividar a Petrobras. Agora é a vez de ganhar dinheiro. E aí a pressa deles de vender justamente para agora, né? Ou seja, a Petrobras vai conseguir agora, nesse ano, produzir tudo que ele consegue produzir. E se as duas refinarias, aquela do Maranhão, a nossa lá aqui no Ceará, tivesse feito, nós estaríamos autossuficientes e aí o preço seria do jeito que a gente queria. Mas aí veio o golpe, né? Aí não tem como a gente Só uma fazer. Pergunta para desencargo da nossa curiosidade aqui sobre a questão dos frentistas. O combustível que chega no Ceará, ele vem desses locais que está tendo paralisação? Ou esse aumento aí é só questão de mercado local mesmo? Eu não entendi a pergunta. Se o combustível que chega refinado aqui no Ceará, de qualquer região do Brasil ele vem, e se ele realmente está sendo detido por essas manifestações, ou se é só os donos de posto mesmo, né, fazendo jogo aqui para lucrar mais? Pronto, assim, o Ceará não tem refinaria, né? Nós só temos a Lubinol, que ela faz a parte de lubrificantes, né? Que é uma pequena refinaria, asfalto, lubrificante, a gente faz isso. Mas diesel, gasolina, é tudo vindo de outras refinarias. Quando ela chega no porto aqui, aí tem a Transpetro que transfere esse produto para a Petrobras, aqui que é a Lubinol, que até a tancagem vem para o navio. Aí vem para a tancagem, né? Certo. Né? Aí vai para os tanques ali no Mucuripe, né? Então aí essa distribuição vai para as distribuidoras, né? Depois das distribuidoras é que vai para os caminhões e dos caminhões para os postos. É essa a logística aí. Acho que já explica bastante. Contemplando a sua curiosidade para nível de informação, os caminhoneiros aqui do estado do Ceará, a Petrobras, as distribuidoras ali estão todas interditadas hoje. Ah, certo. Hoje está saindo, paralisado. E outra coisa, uma das Okay. coisas que o sindicato patronal fala pelo preço do combustível caro e que traz mais problemas também, que é com o governo, é porque que ainda não se transferiram toda essa estocagem de combustível daqui do Mucuripe para o PECEM, que era o projeto que, infelizmente, o projeto, quando fala 5 anos aqui no Brasil para ser, você pode esperar 50, meu amigo, porque é só esquecer de botar o zero na frente. E tem um grande problema que nós tivemos notícia esse mês e que pode agravar ainda mais a situação do consumidor aqui no Brasil. Lá no Sul,
São Paulo, aquelas regiões, os pós-combustíveis, o consumidor sofre muito com relação àqueles hipermercados que operam posto de combustível, que acaba com os postos vizinhos. Ele fica sozinho lá naquele local. É notícia que os chineses estão vindo para montar ou comprar 2.000 postos aqui no país. Meu Deus do céu. Preferencialmente nas regiões norte e nordeste. Você imagina como vai ficar esse setor, como vai ficar as condições para o consumidor final. O Urariano Mota, nosso querido escritor pernambucano, está dizendo: publicou hoje no Vermelho um texto sobre Lula e a greve dos caminhoneiros. O Face está censurando os links para o Vermelho, mas pode ser visto aqui, e aí ele está mandando aqui o link para quem quiser ler. A Darlene Marques está dizendo: Temer não pode sair, abrir espaço para indiretas, #fora parente. O Rudinei Souza está dizendo: o Sindiconte Ceará, que é o Sindicato dos Contabilistas, saúda os companheiros sindicalistas. Muito pertinente o debate para sabermos o que se passa nesse atual momento em nosso país. E o Democracia Participativa, que é um movimento aqui que traz o Democracia no Ar todos os dias para você, está dizendo: vamos compartilhar esse importante debate para ampliar a compreensão sobre a greve dos caminhoneiros. A mídia golpista e hegemônica não informa tudo e ainda deturpa o que informa. E aí, eu voltando para a colocação aqui da Darlene, eu queria perguntar exatamente isso para vocês três, né? Vocês acham que essa greve dá espaço para uma possibilidade de uma eleição indireta no país? Pode ter aí... ela pode provocar isso, um aprofundamento ainda maior do golpe? Ou vocês acham que o golpe, enfim, já é um golpe, né? E como é que tá isso? Então eu queria começar a perguntar, vamos lá pelo Tavares, o que ele pensa sobre isso. Boa pergunta. Na minha visão, isso já está acontecendo. Desde o momento que chega fascista no meio do movimento classista, que está reivindicando suas legítimas reivindicações, e chega outros que subordinando e até intimidando os companheiros para colocarem bandeiras nazistas, bandeiras fascistas e pedindo intervenção militar, isso traz uma preocupação muito grande. Haja visto aquelas pessoas da minha época e aqueles estudiosos que 64, por menos do que está acontecendo hoje, aconteceu o golpe. Muito menos do que está havendo hoje, aconteceu o golpe, né? Inclusive estão trabalhando aí nos bastidores para que o Congresso faça a toque de caixa, vamos dizer assim, uma lei de proibição da greve do transporte rodoviário de carga, que eles não podem parar por mais de nem um dia mais, né? Tem que seguir viagem. Então, se ele vai ter que seguir viagem, alguém vai ter que pagar a conta, né? Alguém vai ter que pagar a conta. Tem outros que chamam que nós somos subversivos, porque nós estamos nos aproveitando de um momento onde o país é essencialmente rodoviário para estar chantageando. Não, ninguém está chantageando ninguém, não. Nós estamos simplesmente cobrando o que nos é direito. Nós não somos obrigados a trabalhar de graça para ninguém. Nós não somos obrigados a matar nossos filhos de fome, de necessidade de educação, porque os nossos rendimentos não dá para sustentar nossas famílias. Enquanto outras empresas, outros negócios estão aí rendendo bilhões e bilhões. O agronegócio tem incentivo de tudo quanto é natureza do governo, da complacência do governo, e contribui com alimento para nós, mas o cofre dele, na hora que ele sofre uma pequena desgaste, um mau tempo, alguma coisa, uma geada, o governo vai lá e cobrir o prejuízo deles. E do caminhoneiro? Quem cobre? Quem cobre o prejuízo desse coitado que está lá na estrada? Passando fome, frio, necessidade, muitas das vezes 90 dias fora de casa de sua família. E a carga horária? E a carga horária desse trabalhador? E as péssimas que estradas? É exaustante. As péssimas estradas, o alto preço do pedágio. Então, meus irmãos e irmãs caminhoneiras de todo o Brasil, tome muita ciência daquelas pessoas que estão chegando perto de vocês, se dizendo seus amigos, lhe fazendo falsas promessas. Cuidado. Essas pessoas que estão aí dizendo: eu não preciso de sindicato, eu não preciso de lideranças, eu não preciso que político venha aqui nos fortalecer. Precisa, meus irmãos. Vocês sozinhos na estrada não fazem nada.
Se não tiver uma liderança, não tiver a coordenação que seja verdadeiramente sua, você não vai caminhar para lugar nenhum. Cuidado com esses nazistas, com esses aproveitadores que estão fazendo você, meus irmãos e minhas irmãs, boi de piranha. Então, muito cuidado com esses camaradas aí. Dizer que o Portal Vermelho entrou aqui e está dizendo excelente e oportuno debate. O Portal Vermelho está retransmitido. Um abraço grande, um cheiro a vocês aí que fazem o Portal Vermelho, esse importante portal do campo progressista na disputa aí das ideias e da comunicação. Ardiles, então, queria saber o que vocês, frentistas, estão pensando. Vocês acham que essa greve pode abrir essa porta para uma eleição indireta no país? Olha, eu acho que, e pelo que a gente escuta aí, toda greve, toda grande greve que acontece nesse país, as lideranças dessas categorias têm sempre que tomar um cuidado redobrado. Porque, como o companheiro Tavares falou, sempre tem aqueles infiltrados para atrapalhar o movimento. Um movimento de greve legítimo, que tem suas bandeiras ali direcionadas em benefício dos trabalhadores, pode facilmente ser desviado por esses infiltrados no movimento. Então, as lideranças da categoria aí dos caminhoneiros têm que tomar muito cuidado, porque, como já aconteceu no passado, grandes greves já provocaram mudanças no país, e mudanças para pior. Aconteceu isso no Chile, naquela greve dos caminhoneiros que derrubou um governo, né? Aquilo foi um lockout, né? Aconteceu isso aqui, infelizmente, com a nossa presidente Dilma. Muitos podem dizer que o governo de Dilma tinha inúmeros problemas, e eu concordo, até concordo que o governo Dilma tinha muitas dificuldades e coisas que precisavam melhorar muito, que não era um excelente governo, mas tenho certeza e clareza de que muito melhor do que esse que aí está, esse governo golpista, aquele governo era, e era legítimo, era democraticamente eleito. Então a categoria dos frentistas está atenta. Inclusive quero convidar aqui, aproveitar a oportunidade, convidar os meus companheiros frentistas, que hoje, lá na sede da Força Sindical, nós vamos ter uma assembleia da categoria às 15 horas, e entre outras coisas nós vamos discutir esse momento, essa greve dos caminhoneiros, como ela afeta os postos de combustível e a nossa categoria, né? Porque nós estamos em campanha salarial no país inteiro, e os sindicatos patronais, encabeçados pela Fé Combustíveis, estão com a mesma postura em todos os estados: retirar direitos, sempre com a ameaça, com a faca no pescoço do trabalhador, de tentar derrubar a lei federal que proíbe o self-service no Brasil. Self-service no Brasil, no Brasil, o self-service só serviria para encher as burras de dinheiro das distribuidoras de combustível novamente, dos donos de postos, das grandes redes, prejudicando a população, prejudicando o consumidor. A falta dos encargos da folha de pagamento, acabar com a folha de pagamento, não vamos ter mais frentista, o próprio consumidor abastece, nós vamos deixar de ter o gasto com a folha de pagamento, consequentemente o combustível vai baratear. Balela. Isso é mentira. A gente ouviu essa história com os aviões. Isso é mentira. O combustível vai manter o preço. Me permite eu fazer só um comentário claro, da sua fala? Eu gostaria de acrescentar, Ardiles, também, que você talvez passou despercebido os demais, que essa fórmula do próprio consumidor abastecer o veículo também leva um risco à sua própria vida. Claro. Até porque quem trabalha de frentista no posto tem treinamento, inclusive em combate a incêndio. Então, que se você não souber manipular aqueles equipamentos, vai provocar um incêndio. Então, com a população, que todos eles vão ter que fazer um curso específico para abastecer seu próprio veículo, então tem que levar isso em conta também. Essa é uma matéria que não pode deixar passar em branco. E sem contar que nós frentistas estamos diariamente expostos aos gases nocivos, inclusive o benzeno, que é cancerígeno. Querem transferir esse ônus, que é do posto, que é do dono do posto, que é das distribuidoras, que é e já existe em outros países dispositivos para minimizar esse efeito, mas aqui no Brasil nunca se aplica porque é caro demais. A saúde do trabalhador não tem importância, não tem valor. Então, querem transferir esse risco que o frentista passa diariamente, os quase 600 mil frentistas do país, para você, consumidor.
você, além de pagar um combustível caro, ainda vai colocar sua saúde em risco. O Movimento Democracia Participativa manda um recado aqui pro Portal Vermelho, dizendo nossa saudação à equipe do Vermelho, em especial ao seu editor, Inácio Carvalho. O Paraíba de Medeiros está dizendo parabéns pela informação de alto nível. E o Edinaldo Vanderlei está falando por que eles não paralisaram quando Pedro Parente começou a faturar a Petrobras. Esse problema não está relacionado à perda do patrimônio estratégico de soberania, porque eles não fazem movimento pedindo a manutenção da nossa empresa estratégica. E aí eu queria já os petroleiros, né, pedir ao Jorge Oliveira que respondesse essa colocação, né, sobre a movimentação de defesa da Petrobras e também fizesse essa avaliação se você acredita que essa mobilização pode ser prejudicial a essa luta pela defesa da Petrobras ou também pode vir a ajudar aí a uma eleição indireta. Ok, o petroleiro, ele quando estava vendendo apenas as unidades, né, vendendo, e ele, o petroleiro, sendo transferido para as outras unidades, ele achava que não ia chegar nele. Não é comigo, é só com essa unidade, tá vendendo aí, mas eu continuo, né, no meu emprego, e isso, ele pensava que isso não ia chegar a água no pescoço dele, né? Agora, a última anúncio do presidente Parente é vender não só as unidades, 60% de 4 refinarias e 12 terminais, isso com os funcionários dentro, porque petroleiro você não acha ali, olha, chama um petroleiro, não é assim, né? Petroleiro é uma pessoa treinada, né? É um camarada que para poder ele trabalhar dentro de uma empresa, ele tem vários treinamentos, ele trabalha em atmosfera explosiva, é uma função realmente especializada. Então não se acha o petroleiro no meio da rua, né? Então assim, o cara é formado dentro da Petrobras. Não existe um curso fora para você chegar e sair operando uma unidade de petróleo. Então o petroleiro, ele se acha nesse sentido, acha que ele está protegido porque ele é uma ferramenta especial, mas ele não via que ele pode ser vendido como foi vendido de outras vezes. A Fafem foi vendida pela Petrobras, né, com os funcionários dentro, porque não tinha ninguém que operasse, teria que ser aquelas pessoas. E depois a Petrobras, no governo Lula, comprou novamente a Fafem e aí retornou para o sistema Petrobras e agora está de novo Parente querendo vender novamente as pessoas. Então assim, o petroleiro, ele vai entrar em greve, já foi definido isso, a gente já fez as assembleias, a gente vai defender o nosso emprego agora, né? Não é só mais as unidades da Petrobras, essa consciência de que a população também, quando a gente faz uma greve e dá esse caos na vida social, a população tem que entender que a gente está defendendo o patrimônio do brasileiro, né? E a gente tem que estar defendendo o que é a Petrobras, né? No seu sentido real do que é, por que a Petrobras existe, para que a Petrobras existe, né? Ela é exclusivamente para dar não só lucro, mas ela tem que ter lucro, obviamente, para poder investir e ter mais rendas. Mas a Petrobras não tem só essa missão, né? Para que a Petrobras ter lucro de 7 bilhões a cada trimestre? Para poder dar dinheiro aos acionistas? Não, nós não precisamos disso, né? A Petrobras não precisa estar associando preço a níveis internacionais. A Petrobras é uma empresa muito grande, né? Agora está sendo desmantelada pelo Pedro Parente, mudando seu estatuto, fazendo com que a Petrobras agora não é mais obrigada a entregar combustível lá no norte, sul não, entendeu? Ele mudou o estatuto de uma forma que a Petrobras virou uma empresa privada. Então, e aí é nesse sentido, Pedro Parente tem que sair da Petrobras, tem que se colocar uma pessoa que seja um brasileiro mesmo, nato, um camarada desse, se achar que é brasileiro e fazer tudo para que os rentistas internacionais recebam todas as benesses que está sendo feita. E um cara desse tem que ser preso aí por lesa pátria, né? Ele tem que prestar conta de tudo que ele fez na Petrobras, né? Então a gente continua falando e o petroleiro vai responder com uma greve a nível nacional. A gente está agora vai fazer o seminário, a gente já fez as assembleias, aprovamos a greve, estaremos fazendo nesses dias o seminário de greve, qualificação de greve, de como a gente vai fazer a greve, né? E tem que ser uma greve contundente no sentido dele derrubar, porque ele já está bem molinho, né?
Então, assim, um dente estragado, né? Já tá mole e tal, e agora a gente vai arrancar esse Parece camarada que existe lá. um grande consenso pelo fora aparente. Pelo amor de Deus, não tem que, ninguém merece um parente desse, né? Ninguém. O cara só representa as petrolíferas internacionais. Aquele que faz piada no Natal e sem Não graça. tem nenhuma atitude patriota, não tem nenhuma atitude de brasilidade, nada. O cara só defende as petrolíferas internacionais. O nosso diretor-geral aqui está falando, um detalhe importante nesse debate é que as 3 lideranças sindicais são cada uma de uma central diferente, que representam juntas a maioria dos trabalhadores brasileiros, a CUT, a CTB e a Força Sindical. Apesar de serem de diferentes correntes sindicais, percebe-se que todos os 3 líderes têm uma visão em comum sobre a greve dos caminhoneiros. É interessante isso. Porque o importante para nós não é nossas bandeiras, a cor de nossas bandeiras, mas sim o trabalhador. Exatamente. Essa é a nossa diferença. E aí, Tavares, eu queria falar sobre isso, né? Porque a própria esquerda em algum momento está dizendo que é lockout, algumas outras centrais e entidades estão vindo apoiar a greve dos caminhoneiros. E aí o governo ontem resolveu dizer que era lockout também, né? Aí a esquerda disse, mas não tá com repressão policial e a Globo tá aplaudindo, então deve ser coisa de patrão, é melhor a gente ficar contra. Aí depois a Globo começou a criminalizar a greve e ao mesmo tempo o governo parece que está querendo fazer um uso possível aí da força para retirar a categoria da luta. Então eu queria falar sobre isso, eu queria falar se existe indício de repressão à greve saber depois também dos outros 2 entrevistados se esse movimento de greve, porque metalúrgicos já também indicando, petroleiros indicando, frentistas aqui indicando, nós podemos de repente estar caminhando para um processo de greve geral no Brasil. Eu queria conversar com vocês sobre isso. Mas primeiro, Tavares, saber aí como é que está essa coisa de uma esse possível negócio do repressão. lockout aí é difícil, eles vão investigar. A gente sabe que cada segmento tem suas peculiaridades. Eu não posso responder diretamente pelos caminhoneiros autônomos, mas eu sinto a necessidade, que eu já pertenço à categoria, trabalho junto com eles, eu sei do dia a dia. O perigo que existe, na verdade, foram aquelas pessoas que eu já citei no início, aqueles fascistas que estão se infiltrando no movimento. Então, esses camaradas é um risco que, quando esses camaradas se infiltram no movimento paradista, eles vão lá com a clara intenção do objetivo que ele quer, que é deturbar o movimento, enfraquecer o movimento e ele sair fortalecido. Então, é isso que os irmãos caminhoneiros têm que ficar atentos para que não aceite esse tipo de liderança. Eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade e dar um agradecimento a toda a sociedade brasileira, aqueles que estão contribuindo de alguma forma com o movimento paradista dos irmãos caminhoneiros. Estão levando alimentos, levando água, doando solidariedade, que é o mais importante. Mas esse pessoal tem uma dificuldade muito grande nas condições sanitárias. Que estão no meio da rua, no meio da estrada, sem nada. Então, que aquelas vizinhanças também se atente para essa necessidade e que forneçam um local que aquela pessoa possa tomar um banho, trocar de roupa, alguma coisa desse nível, tá certo? Mas voltando ao ponto da greve, é uma greve justa e legítima. Agora, a questão da greve no Brasil não é só os caminhoneiros, não, gente. Essa greve dos caminhoneiros vai beneficiar toda a sociedade brasileira. Que não obstante que eles tiverem a redução dos combustíveis, que estão pedindo, que não é só no óleo diesel, é no gás de cozinha, é da gasolina, de outro. É tanto, gente, que nós estamos pedindo, Jorge, nós estamos pedindo nas redes sociais que as pessoas não utilizem seus veículos, só em último caso. E aqueles que forem utilizar, e também que não abasteça com gasolina. Sim. Abasteça com etanol, porque o etanol é nosso, verdadeiramente nosso, não passa lá pelo parente, né? Então tem essa facilidade. E a gasolina, para não gerar lucro para o seu parente dar de graça para os outros, ela tem um prazo que, se ela romper aquele prazo, ela tem que ser reprocessada novamente. Ela tem uma octanagem que, se ela passar de 90 dias, ela perde aquela octanagem e vai danificar os veículos novos hoje que estão aí rodando. Então esse é um alerta que a gente tem que passar para toda a sociedade. E dizer, meus irmãos caminhoneiros, firme e forte, não aceite esses fantoches que aí estão dizendo que são representantes, que até então ainda não vi em nenhuma rede social, em nenhuma rede pública de televisão ou de rádio,
que fosse conhecido da nossa categoria de 3 centrais que estão aqui. Nenhum deles nós não conhecemos. Então, muito cuidado com esse pessoal. E outra coisa, não existe, companheiros, não existe salvador da pátria. Esqueça esse negócio que vai chegar uma pessoa cair de paraquedas aí no meio de vocês. A partir de agora, os problemas de vocês estão todos resolvidos. Não acredite nesses Papai Noel. Tá? Isso aí é fantástico. O mito é o povo brasileiro. É o povo brasileiro. É o povo brasileiro. O petróleo é nosso, cara. A campanha da Petrobras já dizia isso. O petróleo é nosso. Então, é de toda a sociedade brasileira. Então vamos para a rua, vamos deixar de abastecer nossos veículos, que essa gasolina vai ter que baixar. O petróleo vai ter que baixar. Agora, do caminhoneiro não é só o petróleo, não. Tem um pneu, tem um pedágio, tem um marco regulatório do transporte, né? Tem um frete mínimo, tem outras questões. Então vamos ficar atentos. E aqui no estado do Ceará, o Sindicato dos Caminhoneiros do estado do Ceará, o que puder fazer por vocês, nós vamos fazer. Dar apoio, solidariedade e, acima de tudo, logística para que vocês desenvolvam um bom trabalho. É o seguinte, o programa hoje estava previsto para encerrar 12h15, mas temos muito ouvinte acompanhando a gente aqui hoje, porque realmente é muito relevante. Eu acho que é a primeira vez que a gente vê 3 entidades legítimas, representantes das categorias, falando abertamente juntas sobre essa questão. Então, eu vou já dizer aos convidados e pedir licença a vocês para a gente seguir o ritmo, para a gente encerrar com um pouquinho mais de tempo, tá certo, direção geral? Para a gente poder responder ainda as perguntas que estão aqui, Ok. mas algumas outras que eu acho importante serem respondidas. Mas vou passar aqui para o Ardílis, porque tem uma pergunta que foi feita pelo nosso diretor-geral e que ele também queria responder. Ela foi uma pergunta que foi feita para o Jorge de Oliveira, mas o Ardílis também queria responder. Pode também. deixar o Jorge, acho que o Jorge é a pessoa mais indicada para responder. E o Francisco de Paulo da Silva Filho está dizendo: parabéns, presidente Jorge, você falou tudo. Então, qual foi a pergunta, né? Pergunta ao Jorge Oliveira, presidente do Sindipetro, se é verdade que o governo golpista está limitando a produção da Petrobras em 70% da sua capacidade para obrigar o Brasil a importar combustível e que essa seria uma das principais razões para o aumento dos preços de combustíveis. Com certeza. Ele simplesmente fez o seguinte, nessa tal de desinvestimento que ele fala, a Petrobras está fazendo desinvestimento, né? Esse primeiro trimestre que ele deixou de investir 5 bilhões, ele simplesmente teve um lucro de 7. Mas se ele deixou de investir 5, então esse dinheiro ficou no bolso dele, né? Então esse dinheiro, obviamente, se ele não investiu, e é isso que está acontecendo. As unidades nas refinarias não estão sendo mais dada a manutenção, e isso está diminuindo. A nossa capacidade hoje está a menos de 70%. Hoje as refinarias estão com a capacidade reduzida, tanto para produzir diesel, gasolina, tudo está sendo para beneficiar exatamente o produtor internacional. Essa é a verdade, é essa mesmo. Os petroleiros do Brasil estão produzindo menos porque uma decisão do Pedro Parente para fortalecer os vendedores realmente de diesel, principalmente de diesel americanos. Então, assim, a gente sabe que se as duas refinarias, que uma do Ceará e do Maranhão, que era produzir exclusivamente diesel, nós hoje estaríamos aí com o Brasil com um diesel baixíssimo, a nossa produção seria altamente insuficiente, e aí não tem como, né? A gente produz do poço ao poste, né? Como dizia o meu querido Gabriele, porque a gente produz hoje, a Petrobras é uma empresa de energia, ela não é só uma empresa de petróleo, como o Pedro Parente quer voltar a Petrobras a ser só uma empresa de petróleo bruto, vender só petróleo e comprar tudo que é de refinado. Essa é uma lógica burra, idiota, né? Isso de anos e anos atrás, e isso não, a gente não pode aceitar isso. A empresa não é dele, ele não construiu nada nessa empresa, não fez nada, só destrói a empresa, e ele precisa sair urgentemente e colocar uma pessoa com uma visão de Brasil, uma visão de população, e fazer com que a Petrobras realmente trabalhe para o povo brasileiro. Ok, eu vou retomar minha pergunta anterior, passando para você, Ardílis, que é presidente aqui do Sindicato dos Frentistas. Diante desse quadro, da categoria não está conseguindo fechar a convenção e de outras categorias estarem em mobilização e possível greve, você acredita que a gente possa ter, em breve, uma greve geral no Brasil? Eu acredito e torço para que isso ocorra. Eu
acredito e torço para que isso ocorra, porque algum tempo eu venho falando que nada no Brasil vai se mudar mais com voto. Eu não creio nisso, porque o sistema já está corrompido há muito tempo. O Brasil só muda com um levante popular. Não, um levante popular não tem nada de arma, de nada disso. É uma greve geral, é um levante popular. Nós precisamos mostrar para esse governo, nós precisamos derrubar esse governo que está aí, nós precisamos exigir uma reforma política, uma reforma desse sistema político que está hoje no nosso país, porque já se mostrou que é ineficaz, que gera corrupto e mais corrupto, e nós precisamos de outras grandes reformas. Nós precisamos de uma reforma tributária nesse país, um país que tem uma tributação muito alta, acaba com o pequeno empresário. Isso é verdade, só beneficia os grandes. O imposto é igual para todos. Não devia ser, nós não somos iguais. Eu não ganho o mesmo que a família Roberto Marinho. Eles têm que pagar mais imposto do que eu. Eu tenho que pagar menos imposto, eu sou um assalariado. Então, essas desigualdades no Brasil só vão acabar através de uma greve geral, de um levante popular pacífico, mas firme, que exija uma mudança desse cenário que está no nosso país. E a única coisa que me preocupa é ver dentro da sociedade brasileira os defensores da barbárie militar. Meu amigo, militar tem que cumprir o papel constitucional dele, que é garantir a soberania nacional de ataques externos. Aqui dentro, cuida do povo. Aqui dentro, os militares não podem vir combater o povo. O país é nosso, ele é do povo. Quem tem que decidir os rumos desse país é o povo. Os militares não podem ter poder nas mãos. Os militares têm que obedecer à Constituição. Poder é no povo. Entendeu? E eu acho que esses que defendem que não existe, não teve ditadura militar, o que teve foi um regime militar, vai dizer isso para quem perdeu o filho, o pai, a mãe, torturado pela ditadura. Eram bandidos. Eram. A Comissão da Verdade não diz isso não. Mostra que muitos inocentes morreram. Muitos que nem sequer tinham representatividade para combater o regime militar. Não eram combatentes do regime militar. Eram pessoas comuns, trabalhadores. Então o regime não fez distinção. Então isso preocupa e eu acho que a gente tem que as centrais sindicais, isso aqui é eu acho muito interessante, as centrais sindicais que têm suas bandeiras distintas, algumas, mas nós temos uma bandeira que é igual para todos, que é o trabalhador. E nós precisamos, as centrais sindicais, o movimento sindical como um todo, a esquerda brasileira precisa se reorganizar, sentarmos todos juntos, conversarmos e dizer qual é o caminho que essa esquerda vai ter. O que nós queremos para o nosso país. Porque do jeito que nós fizemos até pouco tempo atrás, nós vimos no que acabou, nós vimos que não deu certo. Então nós temos que nos refazer, nós temos que modificar o modus operandi, porque não está dando certo. Não deu certo. Agora vai começar. Eu tenho certeza, eu tenho fé que a esquerda e o movimento sindical vão evoluir. Essa reforma trabalhista que tentou acabar com o movimento sindical, na minha visão, só fortaleceu o movimento sindical, que mostrou para a gente. Vocês estavam fazendo tudo que nós da direita, que nós grandes empresários queríamos. Vocês mesmos estavam se acabando. Nós só batemos o último prego do caixão. Mas nós vamos ressurgir. O movimento sindical, tenho certeza que vai ressurgir. O VSL Salles está falando assim, ao apoio, né? Já apoiando aqui uma possibilidade de greve geral, mas eu queria saber dos petroleiros, eles que vão possivelmente trair num processo grevista, se vocês enxergam que é possível a gente estar caminhando para um processo de greve geral no país. O petroleiro ele tem uma visão assim, que tem que, se realmente vier uma greve a nível nacional, e que seja convocado a todas as centrais, né, todas as federações, com certeza a gente vai encampar isso também. E a ideia maior, no sentido geral do Brasil, é realmente ser fora Temer mesmo, né? Esse camarada está aí pelo golpe, né? Pedro Parente, que está fazendo uma devassa gigantesca aí dentro da Petrobras, e isso reflete em todo o país. Os companheiros caminhoneiros aí
os autônomos principalmente, porque nesse viés aí, viu, companheiro, tem muito interesse também dos empresários. Então, quem está fazendo acordo lá em Brasília, com certeza não é autônomo, não. Não. Por que que não Inclusive, fez? o movimento acabou não aceitando o E que eles tinham lógico, acordado. porque Né? quem fez lá esse acordo acordado lá são grandes empresários. Inclusive, daqui a pouco vai sair aumento, com certeza, das empresas de ônibus, né? Porque também ônibus anda a diesel. Com certeza, daqui a pouco essa conta a população vai pagar. Então a gente precisa dizer o seguinte: o empresário vai pagar o preço que a Petrobras, que eles defendem isso, que foram eles que colocaram o parente lá, e os autônomos sim, esse sim vai ter o desconto, né? Bota os autônomos todos para ter um desconto. Você só tem um caminhão, me mostra aqui que você só tem um caminhão. Pronto, você vai ter um desconto de 50%. Era muito mais prático fazer isso, porque aí atingir exatamente a população que realmente merece, né? Quem é empresário, que tem várias empresas, tem vários que consome aí toneladas e toneladas de diesel, que pague o que aí o que eles compraram, né, que foi o peito parente. E aí os autônomos sim, esses deveriam sim fazer um acordo. Ó, quem vai fazer acordo são os autônomos. E aí também entra a questão do preço do frete, porque só baixar o diesel não vai resolver nada. Ora, nós estamos a $80, a tendência do petróleo é só subir. Essa conta vai vir para nós. Vai vir para o gás de cozinha, que já está o dobro. Então a gente precisa de uma política. Lenha, né? A gente precisa de uma política de custo de preço de combustíveis eficiente para o nosso país. E aí não tem outra solução, é a gente se unir mesmo, entrar em greve todo mundo e colocar esse governo para fora e esse parente que já devia sair, inclusive. Não era nem para ter entrado, né? Não era nem para ter entrado, inclusive a gente tentou, né, ele nem entrar, porque devido a ele já está com várias ações, né, em cima dele, mas mesmo assim a política, né, faz com que um pilantra desse entre na administração, né? O nosso diretor-geral, o Souza Júnior, está falando: excelente o nível desse debate educativo, totalmente diferente do que é vinculado pela mídia tradicional, conservadora, hegemônica e golpista. Parabéns aos 3 convidados e à nossa equipe de produção. E viva a mídia alternativa. O Inácio Carvalho está perguntando: gostaria de saber do Tavares qual é o grau de interferência dos patrões na mobilização dos petroleiros. Historicamente, não ocorre desabastecimento com apenas 3 dias de paralisação, como ocorreu neste caso. Nesse caso, os interesses entre patrões e trabalhadores estão coincidindo. Eu não sei se ele queria falar dos petroleiros ou dos caminhoneiros. Né? Tá meio dúvida aí na questão, mas eu digo o seguinte: o interesse dos caminhoneiros, na verdade, é de resolver o problema deles. Se tem 1 ou 2 empresários no meio, a gente está apurando para saber se isso é verídico ou não. Eu não posso chegar aqui e afirmar que tem N empresários lá fazendo um movimento grevista. O que eu acredito realmente é que os caminhoneiros estão parados e que este é um recado diretamente para o Palácio do Planalto, para mostrar, porque eles dizem que os caminhoneiros eram uma cambada de vagabundo e preguiçosos que não queriam trabalhar. E o caminhoneiro está provando que nós não somos vagabundos e não somos preguiçosos. Nós somos pessoas de bem, trabalhadora e para desenvolver o nosso país. O que nós não aceitamos são ladrões, safados no comando da nossa nação. Isso nós não aceitamos. Tá? O caminhoneiro tem um papel fundamental no desenvolvimento do Brasil. Além disso, 65% do PIB brasileiro, 65% do PIB brasileiro é transportado sob caminhão, sob o transporte de carga rodoviário nesse país. Então não adianta. Os países mais desenvolvidos têm ferrovias, hidrovias, aeroviário, tudo isso é benéfico, pode trazer à vontade. Agora o caminhão, companheiros, nunca vai acabar no país, em lugar nenhum. Porque o avião vem para o aeroporto, mas para ele transportar mercadoria tem que ter o caminhão para levar até o aeroporto, tá? E para aquela mercadoria chegar ao cliente tem que ter o caminhão também para transportar até o supermercado, até a porta do cliente. Então o caminhão não acaba nunca, tá? Então vagabundos são esses safados que estão lá no Congresso, que chamando o trabalhador de vagabundo. Eles sim são vagabundos que não fazem nada por esse país, só extorquir. O desabastecimento, se o trabalhador entender, como hoje a Petrobras aqui e as demais distribuidoras de petróleo estão paradas, com 3 dias
há sim desabastecimento total na cidade e no estado do Ceará. Se parar por 3 dias, há desabastecimento total. Por quê? Primeiro ponto, os postos não têm estoque suficiente. Os postos hoje trabalham basicamente com a venda do dia. Então ele vendeu 5 mil litros hoje, ele pede 5 mil litros amanhã. Então ele não tem estoque. Tá? Então se não houver abastecimento, vai ter desabastecimento total. Mas não adianta o corre-corre para os postos para fazer de fila, porque vai aumentar a angústia daqueles mal empresários que vão fazer, como em outras capitais, aumentar, como em Pernambuco, para R$ 8,98, quase R$ 9,00. Esse foi bem feito, recebeu uma multa de R$ 500 mil e o posto dele foi fechado. São Paulo chegou a R$ 10,00, Brasília chegou a R$ 10,00. Isso é um absurdo, os atravessadores desses, tá certo? Não adianta você levar 3, 4 galões, botar no seu carro para mandar encher. Deixa teu carro em casa, compra uma bike, vai andar de bike, vai pro trabalho de bike, abastece teu carro de álcool, não bota gasolina não, nem na tua perua não bota óleo de diesel também não. Vai, procura uma bike, um jegue, vai se virar. Tá? Dessa forma. O Inácio Carvalho aqui corrigiu, não é petroleiros e sim caminhoneiros. Ok, Carvalho, a gente conseguiu captar o que você estava querendo dizer. E a Zelina Silvano diz, como vocês admitem caminhoneiros com faixa pedindo intervenção militar? É para bater nos grevistas? Quem já viu militares admitirem greve? Zelina, acho que a gente já está falando bastante tempo sobre isso, justamente. Primeiro que não é vocês, o Tavares o Tavares é da categoria dos caminhoneiros seletistas. Então, ele não tem, digamos assim, ação direta sobre essa greve. Não, o máximo que ele pode fazer é apoiar, né, Tavares? E tem que se respeitar a ideologia de todos, né? Você tem que respeitar a opinião de todos. O máximo que você pode fazer é tentar convencer que ele está errado. É verdade. E também que dizer que ninguém concorda com isso aqui, de forma alguma, a defesa de regime militar, ainda mais quem lida com o campo de luta desse país. Enfim, conhece bem. Ela está falando de Itajaí, Santa Catarina, a gasolina já chegou a R$ 9,99. É brava, hein? É brava, Adílio. Agora vai ver se o frentista que está lá abastecendo, se esse pobre tem um salário decente, se esse pobre tem um vale-refeição e uma cesta básica. É só lucro. Só lucro para a cadeia e para o posto. Né? Gente, eu queria fazer uma pergunta final a vocês, antes da gente passar para as considerações, que é o seguinte: diante de tudo isso, eu fico com muito medo, eu fico o tempo todo relembrando 2013, sabe? Que as pessoas foram, que era essa categoria difusa no meio da rua, todo tipo de gente, inclusive os que defendem as intervenções militares, gente que achava que estava indo lutar por uma causa justa, porque no final de contas, como os caminhoneiros é a causa justa, o combustível está realmente muito caro, né? Então, a gente viu aquela massa de pessoas e de repente a esquerda ficou sem saber se ia, se não ia, se entrava, se não defendia, e de repente o movimento foi sendo cada vez mais cooptado ou cada vez mais direcionado por um campo reacionário, um campo, né, que estava planejando o golpe, que queria o golpe, e no final das contas, quando tudo se encerra, a esquerda tenta ir para dentro, ela começa a apanhar, rasgar, terem suas bandeiras rasgadas, enfim. A gente viu muito de gente sindical e militante de juventude apanhando, inclusive, nessas manifestações. Aquele canta das panelas que furou, né? Então, meu medo nesse momento é que a gente perca o bonde da história de novo e deixe isso ser controlado por forças estranhas, sabe? Eu queria saber de vocês, na visão de vocês, de cada um de vocês mesmo, dentro da visão de central que vocês têm, dentro das visões políticas que vocês têm, o que o campo progressista, na opinião de cada um de vocês, deveria estar fazendo nesse exato momento diante dessa greve. Vou começar aqui pela ponta, pelo Ardilhos, então, saber para vocês, frentistas, o que o campo progressista deveria estar fazendo diante dessa greve. Eu acho que e falo até inclusive com relação à força sindical, porque nós temos alguns líderes na força sindical. O pessoal fala, força sindical é o nosso deputado federal lá. Não, força sindical não é o nosso deputado federal. Força sindical é muito maior do que ele. Ele não é o dono. Ele errou. Eu acho que dirigente sindical que acredita em promessa da direita, ele tem que rever a postura dele, porque tá aí. O que ganhamos
com o apoio que foi dado à derrubada da companheira Dilma. Tá aí. Agora, por que não veio depois disso nos estados explicar a besteira que fez? Entendeu? Então a força sindical entende que nesse momento essa greve nós não podemos fazer como nós fizemos na Marcha para Brasília, que com a simples promessa se esvaziou o movimento. Acabou-se 100 mil trabalhadores lá. Não, nós prometemos isso e aquilo. E os líderes sindicais, não, tá certo, vamos confiar. E esvaziou o movimento. Não pode ocorrer o mesmo. Eu acho que esse é o momento que o movimento sindical, as categorias, os companheiros caminhoneiros que iniciaram, os companheiros petroleiros que estão aí no trabalho para começar também a greve deles, nós temos que fortalecer esse movimento. As centrais têm que se unir, debater e fortalecer esse movimento. Não tem como dialogar com um governo que não cumpre nenhuma dos seus compromissos. Foi assim com a medida provisória. Cadê a medida provisória? Caiu, voltou 12 por 36, voltou um monte de coisa prejudicial aos trabalhadores. Cadê a promessa do governo? Até agora não foi reeditada nenhuma, não foi votada nada. Muito pelo contrário, tem a ameaça do executivo ao judiciário trabalhista de dizer: ou vocês aplicam a reforma como está, ou nós vamos acabar com a justiça do trabalho. Acaba, besta, acaba com a justiça do trabalho, bota ela lá dentro da Justiça Federal, que aí vocês vão ver o tiro no pé que vocês vão dar. Eu acho que nesse momento as centrais devem se unir, unificar suas bandeiras, esquecer suas diferenças e fortalecer esse movimento de greve dos caminhoneiros em prol de mudanças sérias nesse país. Eu acho que nós não podemos ter medo desse judiciário partidário que nós temos e que não perde tempo de editar um interdito proibitório, de estabelecer multa contra os grevistas, mas não fazem nada para punir o mau empresário, os políticos corruptos. Ah, mas a Lava Jato, basta? Só a Lava Jato basta? A Lava Jato, para mim, é uma operação partidária. Eu só vi resultado de um lado. Eu queria ver resultado em todos os lados. Seja direita, seja esquerda. É corrupto, meu amigo? Cadeia. Processo. Agora o processo judicial tem que ser respeitado. Você não pode queimar as etapas como nós vimos queimando etapa e prendendo com base em delação premiada que não se apresentou prova concreta. Em outros países, delação premiada, meu amigo, você quer fazer delação premiada? Apresente as provas. Não é só sua palavra. Você tem que provar o que você está dizendo. Aqui não. Aqui é samba do crioulo doido. A gente pode fazer o que aceita. Falou contra esse, você tá dentro, tá aprovado. E vamos para frente, né? Vamos punir os que nos interessam, o que não interessa, deixa passar. É complicado. Tavares, presidente do Sindicato dos Caminhoneiros. Presidente licenciado. Licenciado. Já falei no início, já tá valendo. Tá bom. Aliás, isso é uma legislação meio torta, né? Porque a pessoa vai ser pré-candidata, vai ter que dizer que ela é pré-candidata, não tem sentido. Mas enfim, Tavares, saber de você, o que você acha, o que você entende que o campo progressista tem que fazer nesse momento diante dessa greve? Meu irmão, eu quero pedir um espaço aqui para falar que o Sindicam também está em processo de negociação coletiva. A nossa data base agora é 1º de junho, nós já demos entrada no nosso processo e já tem marcado uma reunião para a próxima semana. E nós estamos sentindo as dificuldades todas das conquistas. Antes, quem levava pauta de negociação para a mesa eram nós sindicalistas. Agora as empresas estão trazendo pauta de negociação para te retirar direitos do trabalhador, né? Então esse recado é para o nosso trabalhador. Pronto. Do ponto de vista da greve e dos direitos do trabalhador, a nossa CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, secção Ceará, divisão nacional, nós somos pela unidade. É claro que esse é o momento da gente ver, Oliveira, até porque você também já vai entrar na pauta de greve, mas que se una, pelo menos nós três que somos CUT, CTB e Força Sindical, que nós temos o nosso campo bem parecido, tem que ter uma união e trazer esses trabalhadores, que eu acredito que esse seja o momento propício para uma greve geral no país.
Mas é uma greve limpa, uma greve sadia, uma greve sem baderna, sem quebra-quebra, uma greve democrática, onde as pessoas se respeitem e saiba fazer, e saiba escolher seus comandos, para que não deixe aquelas pessoas danosas à categoria fazer parte desses movimentos, que a gente sabe escolher realmente os caminhos democráticos. É um momento difícil, como já foi colocado aqui pelo companheiro Ardiles, a gente tem que fazer uma revisão de todas as nossas atitudes sindical anterior, que hoje nós estamos reaprendendo a trabalhar os sindicatos. Hoje, com a nova lei que foi maldosamente feita para nos atingir e acabar de vez, e alguns sindicatos conseguiram acabar, na verdade, mas nós que temos uma experiência mais um pouco aguçada e mais cabelo branco, a gente sabe se desviar e nos fortalecer em determinados momentos, né? Então é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Mas é um momento sim propício de se imaginar e se conversar os três sobre uma greve geral. Mas nós temos que nos aprofundar na reforma política. Nós temos que ter uma reforma política profunda no nosso país. Nós temos que acabar com esses modelos que aí estão, tá? Essa é uma forma melhor da gente discutir isso democraticamente e fortalecer um pouco as entidades sociais, os sindicatos, movimentos da juventude, o movimento negritude, todas as forças. A gente tem que fortalecer esse povo e trazer ele para nós, para junto da gente, para nos fortalecer e orientar nossas bases políticas, porque se nós formos esperar por esses políticos que aí estão, nós não vamos conseguir nada. E outra reforma que tem que ser feita é do governo. O governo tem que fazer uma reforma profunda em seus gastos. E nós sociedade, nós temos responsabilidade nisso, na fiscalização. Mas quando a gente começa a fiscalizar as contas públicas, que a gente começa a ver as retiradas, hoje nós pagamos em torno de, nós trabalhamos 5 meses mais ou menos e de alguns dias por ano só para pagar impostos. Ninguém aguenta mais uma carga tributária tão alta. Pelo DIEESE, o nosso salário mínimo hoje era para ser em torno de R$ 3.900. Estamos ganhando 937, tá certo? Então tem que rever nossos pontos. E, meus irmãos caminhoneiros, para finalizar com vocês. Antes de você finalizar, a Zelina Silvano está perguntando se os caminhoneiros têm consciência de que está sendo preparado o sucateamento dos caminhões e caminhoneiros atuais para o modelo tecnificado ao extremo. E a outra coisa que é uma última notícia que acaba de ser divulgado, que as Forças Armadas vão desbloquear as estradas. A fonte é do estado de São Paulo. Você vê, essa última informação aí é aquilo que a gente já estava prevendo do início, né? Que são esses fascistas que estavam infiltrados lá no meio, colocando essas bandeiras, infiltrando os irmãos caminhoneiros, muitos desinformados, e levam a isso aí. Eu quero acreditar que essa notícia ainda não seja verdadeira, espero eu que não, porque isso é um prejuízo não só para os caminhoneiros, mas para toda a nação brasileira, né? Porque isso aí é mais um passo que estão dando para uma ditadura, uma intervenção militar em nosso país. E nós jamais queremos e esperamos que isso venha acontecer. Nós lutamos pela democracia, defendemos a democracia, e só com a democracia nós crescemos e nos desenvolvemos. Quanto ao sucateamento dos caminhões, os caminhões já estão sucateados. Os caminhoneiros hoje têm só a aparência bonita, mas o miolo do caminhão já é todo estragado porque não tem mais recurso para fazer sua manutenção. Então, nesse contexto, os caminhões já estão sucateados, já estão preparados para isso, sim. Oliveira, o Sindipetro, Sindicatos Petroleiros, eu queria saber de vocês, qual é a visão de vocês, que inclusive são cotistas, do que está acontecendo e como é que a esquerda, como progressista, pode caminhar em relação a essa greve. Sem dúvida, se as centrais não chegaram a um acordo de unidade mesmo, a força do trabalhador vai ficar cada vez mais fraca, né? Então a gente sabe que devido às divergências que tem, mas o comum é o trabalhador, né? E nessa hora, nesse momento, e pega nesse gancho aí com os companheiros caminhoneiros
que deram esse início aí, a essa revolta popular, porque já não suportam mais, como o próprio ele disse, os caminhões já estão no limite, né? E aí chamar as Forças Armadas para fazer o próprio brasileiro, brigar com o próprio brasileiro, isso é uma palhaçada de um governo mesmo golpista mesmo, né? Então a gente sabe que o trabalhador só consegue estar realmente forte se ele se unir. Então não adianta cada central fazer o que você quer, aí tem que ter realmente as lideranças lá em cima começar a conversar, e com certeza já estão conversando, e a gente precisa dessa unidade a nível nacional. Agora também eu queria falar um pouco sobre o nosso congresso, porque assim, a gente também tem a nossa parcela de culpa, né? Quem colocou aquele povo lá, os deputados, os senadores, foi a população brasileira, né? Então a gente também tem a nossa parcela de culpa. A gente tem que saber que agora, nessas eleições que vão vir agora, saber exatamente quem vai votar. Se você vai votar no empresário, será que esse empresário vai defender o trabalhador? Então, trabalhador, vota em trabalhador. Então, tem que colocar isso na cabeça. A população que é trabalhadora tem que votar em trabalhador, né? E assim, sim, aí nós vamos ter uma política voltada ao trabalhador, como foi no caso do Partido dos Trabalhadores, que é aonde eles querem quebrar, inclusive, o partido, no sentido, porque a palavra Partido dos Trabalhadores é uma entidade assim, muito forte, né? E se ele quebrar o Partido dos Trabalhadores, está quebrando os trabalhadores também, né? Então, assim, politicamente, não defendo só o Partido dos Trabalhadores, mas hoje a força maior, que foi o movimento que passou aí 2 anos e um ano e 2 anos. Então, assim, e foi um dos melhores governos que a gente já teve no Brasil. Então a gente precisa que a população entenda que os caminhoneiros estão fazendo para defender exatamente a população, o seu trabalho, a sua dignidade, e é um trabalhador, e todos nós somos trabalhadores. Então, quando a gente está numa greve e está entrando para uma greve no sentido de melhorias de trabalho, a gente está defendendo o trabalhador. Então as centrais, todas elas têm que defender o trabalhador, e é isso que a gente tem que fazer. E defender a Petrobras também. Sempre. Hashtag fora parente. Mas vamos lá, agradecer a presença aqui do Ardiles, presidente do Sindicato dos Frentistas aqui do Ceará. Muito obrigada, Ardiles, pela sua participação. Eu que agradeço, Marina. É sempre um grande prazer estar aqui, podendo trazer um pouquinho do que acontece lá na base para conhecimento da sociedade de uma forma geral, e dizer que nós temos sim que reforçar esse diálogo entre as centrais. E Tavares, meu companheiro, eu não duvido que essa notícia das Forças Armadas seja verdadeira, não, porque ele fez isso na marcha de Brasília. Então vamos à luta, é o que nos resta, lutar. Muito obrigada ao Tavares, presidente licenciado do Sindicato dos Caminhoneiros do Ceará, pela sua presença e seus esclarecimentos aqui no nosso programa. Obrigado, companheira Marina, obrigado à direção da emissora, obrigado a todos. Nós temos a agradecer, e lamentável se isso realmente for verdadeiro, da Forças Armadas estar intervindo no movimento paradista, que não é a função dela. A função dela é proteger nosso país dos inimigos, né, internacionais. Esse que é o papel dela. Mas fica aqui a nossa solidariedade aos irmãos estradeiros, às irmãs estradeiras. Conte sempre conosco, e viva o Brasil! Muito obrigado também pela presença, Jorge Oliveira, presidente do Sindicato dos Petroleiros aqui do Ceará. Muito obrigado por você ter vindo aí mais uma vez, trazendo esse esclarecimento dessa luta da defesa da Petrobras, que tem sido árdua, companheiro. Obrigado, Marina, também aos companheiros aqui, Tavares. Eu esqueci agora o companheiro lá da Ardiles, é um nome mais complicado, mas é isso mesmo. A gente tem que estar nessa luta, e aí os caminhoneiros podem contar com o sindicato Sindipetro Ceará, com certeza, nesse apoio a essa greve legítima, né? Obrigado, meu irmão. E estamos juntos aí nessa luta, nós não vamos parar até esse peito parente cair, né? Dente podre tem que ser tirado, não vamos ficar com essa dor aí de dente o tempo todo, ok, pessoal? Verdade. Enfim, eu queria agradecer. Só dizer comigo, Oliveira, aqui, que na hora que ele começar a greve, se
precisar do sindicato, nós estamos juntos lá na Petrobras aí para E os ajudar do frentistas que for. também. Olha aí a unidade da classe trabalhadora, meu povo, que coisa linda. Enfim, a gente dizendo para vocês que não deixem também de acessar o canal da gente no YouTube, o TV Atitude Popular. Tem todos os vídeos lá, e depois vai ser também enviado diretamente para o canal. Inclusive aquele vídeo antigo do Tavares, na primeira entrevista que ele fez, estava bombando, o povo querendo saber dos caminhoneiros, foi lá assistir. Então não deixem de ver todos os nossos programas, com os nossos comentaristas, inclusive edições especiais como essa lá na TV Atitude Popular. Muito obrigada a você que esteve através do Facebook, curtindo, compartilhando e comentando esse programa. Vocês são uns lindos e a gente adora receber esse carinho. Inclusive a Gabriela Lima dizendo aqui, excelente o debate, Marina. Parabéns a todos. Muito obrigada, a gente espera realmente ter ajudado a esclarecer isso. A gente não queria estar aqui falando a favor ou contra a greve, a gente queria levar para vocês informação de quem conhece as categorias que estão lidando com esse momento, antes da gente ficar aí que nem os outros fazendo bravata. Então as informações agora, acho que vocês já têm uma bagagenzinha para levar junto de vocês e tirar a conclusão e tirar a posição e não sair aí só repetindo que às vezes a grande mídia ou até muita gente mal intencionada aí na internet fica espalhando. Obrigada aí o Vermelho que teve aí ajudando a gente na divulgação desse programa, ao Inácio que entrou aqui, inclusive fazendo pergunta. Cheiro grande para a redação do Vermelho, que tem um trabalho super importante nessa defesa da comunicação progressista desse país. E obrigada a você que esteve aí através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. O programa fica por até aqui, mas segunda-feira de 10 às 11 a gente está de volta. Comentarista de segunda, professora Sandra Helena. Beijo grande para vocês.